Amém, meu irmão? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, assim de pé como você está, nós vamos fazer a leitura. E eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia. Você vai ficar com ela aberta durante o culto para que a gente possa fazer uma exposição da palavra de Deus, para que você não possa perder aí o foco e o rumo daquilo que nós vamos ler. Esses dias me fizeram uma pergunta, às vezes eu acho que eu sou doido, tem hora, cara. Então, às vezes esses dias me fizeram uma pergunta numa caixinha lá no Instagram, né, no direct ali. Eu falo que eu sou doido de abrir essas caixinhas, porque cada pergunta que você fala assim, não, como diz o nosso pastor lá, você não é crente não, né? E aí me fizeram uma pergunta assim, pastor, o que o senhor acha de uma pessoa que vai ao culto e ele sempre vai ao culto para servir, ele sempre está servindo, ele só serve, é saudável isso? Uma pergunta interessante, né? Alguém que só vai na igreja para servir, é saudável isso? Naquele momento eu tive a total certeza que aquela pessoa não entendia nada de culto. Porque se existe algo que você precisa fazer num culto é servir. E não existe nenhum culto mais poderoso do que o culto do serviço. Porque se você pegar na sua Bíblia, quem está lendo a Bíblia toda aqui esse ano, você vai chegar num ponto onde você vai começar a ver o tabernáculo daqui a pouco e você vai entender que culto nada mais é do que trabalho. Culto é serviço. Toda vez que as pessoas iam ao culto, a palavra é prestar um culto. Fala com a sua boca assim, prestar um culto. Amém? Você vai ver isso na Bíblia direto. Prestar um culto ao Senhor. Prestar um culto é trabalhar, servir, não é assistir. Quem vai em culto para assistir é espectador. Culto é lugar de trabalho. Culto é lugar de você abrir a boca, levantar as mãos, andar mesmo na presença do Senhor, gritar, falar, ir para o estacionamento, servir ali na água, servir como obreiro, serviço. Então fala ao Senhor, nessa noite, eu quero te prestar um culto. Então não me deixa prestar um culto sozinha, meu irmão. Enquanto eu estiver pregando, preste um culto ao Senhor. O maior culto que você pode prestar ao Senhor enquanto eu estiver pregando é prestar atenção, adorar o Senhor com a sua boca, adorar o Senhor quando o Senhor falar com você, receber aquilo que o Senhor está falando com você e te dar direcionamento. Eu creio muito que esse é o nosso tempo. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia diz assim, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos. Filipos era uma cidade, incluindo os bispos e diáconos, que Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Todas as vezes que eu penso em vocês, eu dou graças ao meu Deus. E sempre que oro, eu peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas. Desde o primeiro dia até agora, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo. Eu oro para que com o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento, discernimento. Eu quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam cheios do fruto da justiça que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Eu quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor. Olha que doideira. E anunciam a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Olha o que Paulo está dizendo. Verso 15, é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa.
Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra e continuarei a me alegrar. Por isso eu sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, e de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois. Desejo querer partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. E ciente disso, eu estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulharem em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade, de maneira digna das boas novas de Cristo. E então, quando eu for vê-lo novamente, ou mesmo quando ouvir a respeito, eu saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada pelas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por eles. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. No capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte no versículo 11. Eu quero que você acompanhe comigo. Não digo isso por estar necessitado, porque eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, do estômago cheio ou vazio, com pouco, muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem e me ajudaram na dificuldade pelo qual eu estou passando. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Fala conosco de uma maneira poderosa. Eu abro o meu coração e a minha vida para que eu possa ser instrumento do Senhor na vida desses meus irmãos. Em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Você pode se assentar com todo foco em prestar um culto ao Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Sabe, na virada do ano, muita gente falou assim, 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Quem falou, levanta a mão. Deixa eu ver. Se você não falou, pelo amor de Deus, ainda dá tempo de você falar. Amém. Quem não falou, não quer que seja, vai ser o pior? Vamos lá, gente. Quem quer que esse ano seja o melhor ano da sua vida? Amém. Glória a Deus. Lembra de uma coisa, você está num lugar sagrado, amém? Não é que esse aqui é um templo sagrado, mas você está numa reunião sagrada. Todo movimento, toda palavra, toda ação tem um propósito no céu. Então fala amém. Agora, o que a gente precisa entender é que esse ano não está tão fácil de ser um dos melhores. Eu comecei com uma boa notícia, mas eu preciso te dar uma alerta. Você já parou para pensar o quanto que esse ano tem tudo para ser um ano um pouco complicado se você não tiver todo o foco naquilo que de fato você quer que Deus faça na sua vida, aquilo que você quer que seja na sua vida? Se a gente olhar por todo um mapa do ano de 2026, na minha cabeça, quando eu abro um calendário, ele já acabou. Não sei se para você é assim, mas nós estamos num ano político, onde as visões, os pensamentos, as ideologias estarão totalmente divididas. E já começou. Você já reparou? Começou com o pé direito. Você entendeu a piada, né, gente? Então, assim, está difícil. É um ano complicado politicamente. É um ano que a gente tem uma Copa do Mundo. O Brasil inteiro
o mundo para, eu não gosto de futebol, não tem problema. Eu duvido. Primeiro jogo do Brasil, você está com a cabeça amarela. Tá ou não tá? Você pode detestar futebol. No terceiro jogo, você já está gritando Brasil. Véio. É um ano complicado. E é um ano que vai passar muito rápido. E se você não tiver foco e centralidade naquilo que de fato é te levar ao profundo em Deus e de fato marcar a sua vida no Senhor, você vai se perder. E é sobre isso que eu quero falar, sabe? Princípios para dias difíceis. Talvez um ano, eu não estou dizendo que o ano vai ser problemático. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Mas eu estou falando que tem tudo para ser um ano que você talvez não vai ver nem passar na sua vida. E talvez você pode perder tempo na sua vida. Essa é a realidade. O diagnóstico é que pode ser um ano um pouco complicado. E para a gente entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida esse ano, e a gente não perder a oportunidade de ir mais profundo, nós precisamos entender sobre isso, que as expectativas erradas sobre Deus, certamente, meu irmão, vão te levar a se frustrar profundamente com Deus e talvez dizer, mas esse não seria o melhor ano da minha vida? Mas será que talvez essa não seria a melhor hora? Eu comecei lendo a Bíblia, eu orei, eu fui na semana de ativação, eu não perdi uma célula, eu batizei pessoas, eu discipulei, eu não perdi um culto, e parece que nada aconteceu, parece que nada saiu do lugar. E essa frase, para mim, ela faz todo sentido. As expectativas erradas sobre Deus, de alguma forma, te levarão a se frustrar profundamente com Ele. Sabe o que eu percebo? Que as pessoas estão cada vez mais frustradas com Deus, e não é por causa de Deus, mas por causa de expectativas erradas. Expectativas que Deus seja aquilo que Deus não é para você. Bem, na verdade, se você não ler a palavra de Deus e não mergulhar na leitura da palavra e você não conhecer as Escrituras, o Deus que você professa muito é do Deus que você pensa. Quem não conhece a Bíblia, não soa como uma heresia o que eu estou dizendo, porque quem não conhece a Bíblia, o Deus que serve é muito do Deus que pensa, do Deus que você idealiza. Quem vive uma religião, quem vive o Evangelho como uma liturgia, se você estava no culto passado, quando o pastor Alvim pregava, aquilo fez todo sentido. Se você vive o Evangelho como uma liturgia, a igreja como uma religião, o Deus que você professa é muito do Deus que você pensa. Se você não lê a palavra de Deus e não mergulha nela, entendendo o caráter de Deus, entendendo quem Deus é de fato, e os seus atributos de fato, e o que Deus é para mim de fato, o Deus que você adora se torna muito mais o Deus que você pensa. Então você idealiza um Deus na sua mente, e esse Deus precisa exercer aquilo que você pensa, e o dia que ele não exerce, ou que ele falha naquilo que você pensa, você fala, Deus não é tudo isso. Ou você fala, olha, tem alguma coisa errada com Deus, ou comigo. O dia que você passa por um dia difícil no seu casamento, tudo acaba, ou você perde o trabalho, ou a expectativa do que você queria ganhar, você não ganha. Quando você perde uma pessoa que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa foi falecer? Por que Deus levou essa pessoa? Por que essa enfermidade veio? Por que eu estou com essa doença? Automaticamente, se você não tem firmeza na palavra de Deus, alicerce na palavra de Deus, você pensa, o que aconteceu com Deus? Aonde é que estava Deus? Eu tenho uma notícia para te dizer, e eu acho muito legal essa frase, eu gosto muito dela. C.S. Lewis, ele fala o seguinte, que a alegria é um assunto levado a sério no céu. Deus se importa com a sua alegria. Amém, gente? Deus, ele se importa com a sua alegria. Só que para nós experimentarmos essa alegria, Deus, ele nos chama a um caminho que é contra a cultura, que é contra a uma vida de uma porta larga, uma vida que não depende do cenário. Deus nos faz o convite a entrar por um lugar que não é tão confortável. Parece um paradoxo, mas para que você viva a alegria que Deus tem para você, muitas vezes você vai passar por lugares que não parecem tão felizes assim. E em Filipenses, essa carta que Paulo escreve à igreja de Filipe, eu estou dando todo esse pano de fundo para que você entenda o que eu quero dizer, é justamente uma carta que tem como seu codinome a carta
da alegria. São 4 capítulos. E nesses 4 capítulos, Paulo ele menciona alegria, contentamento inúmeras vezes. E o mais chocante disso tudo é que Paulo, ao escrever à igreja de Filipe, essa carta sobre alegria e contentamento, ele nada mais está do que preso dentro de uma cadeia, de um cárcere, dentro de uma prisão, que ele mesmo fala no capítulo 1, se você leu e prestou atenção, que ele está preso por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, e até mesmo os seus guardas sabiam que esse era o motivo. E numa carta à igreja de Filipe, que ele fala sobre alegria, contentamento e felicidade, ele está preso. E é nesse lugar que, mesmo assim, a alegria floresce. É nesse lugar que, mesmo assim, a alegria floresce. E aqui um texto-chave, está ali no capítulo 4, no versículo 11 ao 12, que a gente leu, que é assim, parece que não dá para entender a mente de Paulo, mas quando ele está finalizando essa carta, ele fala sobre isso. Ele diz, olha, eu aprendi o segredo de viver, contente em toda e qualquer situação. Olha só, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo, então, vai nos contar o segredo. E eu falo uma coisa para vocês, se tem um cara que eu admiro na Bíblia, depois de Jesus, é o tal do Paulo. Não tem nada tão incrível quanto esse cara chamado Paulo. E agora ele dá o panorama do seu segredo de como que eu posso estar feliz em um ano de política e Copa do Mundo, irmão. Você quer anotar? Então pega teu caderno, pega teu bloco de notas, você vai anotar os segredos que Paulo traz para nós. Eu quero te dar 3 verdades, depois a gente vai caminhar sobre princípios, 4 princípios. E a primeira verdade é que só é possível viver isso tendo alegria, apesar das circunstâncias. Só tem um jeito de você estar contente em qualquer situação, se alegrando apesar de qualquer circunstância. Paulo ele tem total autoridade para falar isso, porque ele sofreu prisão, açoites, apedrejamento, naufrágio, até naufrágio, perigos, foi mordido por cobra, e ainda assim ele se declara, olha, eu aprendi o segredo. Eu acho que você olharia para um cara desse e fala assim, eu quero assistir esse documentário. Eu preciso ler a vida desse cara, porque esse cara sofreu tanto, mas tanto, e ainda diz, olha, eu aprendi o segredo de estar feliz em toda e qualquer situação. E não é um plim, não é automático, é um aprendizado difícil, mas é necessário. A segunda verdade é que a alegria, meu irmão, que Paulo está dizendo, ela não é natural, ela é aprendida, ela é didática. Ele viveu e aprendeu a ser feliz. Não foi tipo, Paulo, vem cá, você vai ser feliz e aconteceu. Não, ele aprendeu, ele passou por lugares. E a terceira verdade é que a fonte da alegria que Paulo está falando aqui não está dentro de nós. Procure a alegria que está dentro de você, irmãos. Esquece. Dentro de você só tem raízes do pecado, caído e de Adão. Como diz aquela frase célebre, né? Olha, tira Jesus de mim e você vai ver o monstro que eu sou. Eu não tenho nada melhor do que Jesus para te oferecer. Então, quando Paulo ele fala isso, ele tem todo a força e a autoridade, porque ele diz claramente, não é sobre mim, mas está em Cristo. E nesse contexto aqui de Filipenses, a gente olha que ele está escrevendo uma carta, que tem 4 capítulos ali, que ele vai narrando essa história e dizendo sobre essa felicidade, sobre esse contentamento, mas ele fala para uma cidade, para um povo que está em uma cidade, onde a cidade tinha uma cultura totalmente romana, uma cultura de status. A cidade de Filipe, ela carregava uma cultura de poder, de conquista, era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma metrópole daquela época. O Evangelho, ele vai todo contra essa lógica. O Evangelho, ele é o Evangelho do negue-se a si mesmo, do tome a sua cruz, do deixe tudo e me siga. E agora esse Evangelho está entrando dentro desse lugar, e existem povos ali, igrejas ali, onde Paulo está escrevendo a esse povo. Paulo, ele sofreu
ferrenha oposição na cidade de Filipe, está lá em Atos capítulo 16. Teve libertação ali, teve perseguição ali, teve prisão dele ali, e agora ele escreve lá preso em Roma, para essa cidade. Uma igreja viva, num ambiente hostil, aonde a população dizia César é o Senhor, versus a igreja dizendo não, Jesus é o Senhor. E aqui Paulo escreve uma carta que é uma carta pastoral. Uma carta pastoral para uma igreja cansada que estava vivendo dias difíceis. E ele começa a destrinchar alguns princípios que eu quero tratar com vocês, para que você vença e passe dias difíceis. E talvez hoje, que dia que é hoje? Dia 18 de janeiro de 2026, você anotando o seu bloco de notas, você vai fazer uma revisão em algum momento desse ano, onde você fala, rapaz, eu tenho uma cartilha que tem 4 tópicos, 4 pontos, que Paulo me ensina sobre dias difíceis, e eu preciso dela agora. Talvez em algum lugar desse ano você vai precisar disso. No capítulo 1, no versículo 3 a 8, a Bíblia diz o seguinte, toda vez, Paulo está dizendo, que eu penso em vocês, eu dou graças ao meu Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 8, Paulo, ele se lembra de algumas pessoas, ele se lembra de um povo, e ele fala o seguinte, lá na cadeia, ele escrevendo, ele pensa, olha, toda vez que eu penso em vocês, preso, açoitado, injustamente, por uma boa causa, servindo um Deus vivo, amando ao Senhor, a igreja. Eu escrevo a vocês, igreja de Filipe, que toda vez que eu penso em vocês, eu agradeço a Deus. Paulo está dizendo, olha, isso me enche de vida e me faz permanecer e mesmo preso, não desanimar. E sabe de uma coisa? O que Paulo está querendo dizer aqui para nós é o primeiro ponto de um princípio para você não viver uma vida que vai acabar em dias difíceis. O primeiro ponto é, não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Se eu pudesse dar um conselho nesse ano, não caminhe sozinho. Porque quando Paulo está preso, ele está falando o seguinte, olha, toda vez que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Isso me refrigera. Meu irmão, tem um princípio muito forte aqui. Toda vez que nós passamos por dores, por dificuldades, por aflições, por decepções, toda vez que nós passamos por injustiças, todas as vezes que nós passamos por calúnias, difamações, que a gente é criticado, que a gente é, às vezes, mal interpretado, a dor da dificuldade, na maioria das vezes, ela nos puxa para onde? Ela nos puxa para dentro. E eu não sei se é só comigo ou se com vocês acontece isso também, mas a maior vontade que eu tenho é, eu não quero sair desse quarto. Eu não quero sair dessa casa. Tudo que eu menos quero ver é cara de gente. Tudo que eu menos quero é estar dentro daquele trabalho amanhã, atender aquelas pessoas. Não é possível que eu vou ter que ir lá e encarar aquele patrão, que eu vou ter que encarar aquele cliente, que eu vou ter que encarar o meu marido quando eu voltar para casa desse culto. A minha esposa quando eu voltar. Não é possível que eu tenha que ir lá e ainda olhar para ele. Eu não quero. Eu quero ficar na minha, eu quero ficar sozinho, eu não quero ver ninguém. Será que é só eu que sou assim? Será que é só Paulo que era assim? O que Paulo está dizendo é, toda vez que eu penso em vocês, eu dou graças a Deus. Por quê? Porque Paulo entendeu que no meio de uma dificuldade, tudo que você menos precisa é se isolar. É ficar sozinho. E Paulo está dando um princípio, um segredo para nós, que o segredo de você viver contente em tudo, em qualquer situação, das lutas às vitórias, das decepções às alegrias, é ter gente perto de você. Paulo não vem para dentro, Paulo vai para fora. Paulo poderia falar assim, olha, está de boa, estou sozinho aqui, mas Jesus está aqui, e olha, eu vou vencer esse negócio sozinho. Ele não fala isso, ele fala, eu dou graças a Deus, porque eu estou aqui, mas o meu coração está aí.
Porque eu tenho gente aí fora que ora por mim, eu tenho gente aí fora que gosta de mim, eu tenho gente aí fora que celebra as minhas vitórias, eu tenho gente aí fora que vibra com aquilo que dá certo na minha vida, eu tenho gente aí fora que eu tenho prazer de caminhar. Ou seja, ele agradece, ele se conecta, ele ora e ele honra pessoas, meu irmão. Porque se você quer cavar o teu buraco, a tua cova, você quer se matar de vez, se isole. Se isole. Pense que você não precisa de pessoas. Pense você egoístamente que você não precisa de ninguém. Sabe, eu quero te dar alguns desafios práticos para esse ano. Pelo amor de Deus, entenda, você quer viver coisas grandes em Deus nesse ano? Construa relações reais. Saia desse cenário de ser um espectador de pessoas, para de ser um seguidor de pessoas. Para de ficar assistindo a vida dos outros e vai construir relacionamentos reais. Com gente real. Para de ter expectativa em ter muitos seguidores e comece a ter mais amigos. E amigos de Jesus. Vocês estão comigo, gente? Porque, sabe, pessoas dão muito trabalho. Eu vou ser sincero para você, não tem nada mais na vida do que dar trabalho. É muito melhor mexer com vaca, com boi, com bezerro, do que com gente. Irmão, galinha, tudo isso é uma maravilha. Mas pessoas também é o que nos dá as maiores alegrias. Essa semana eu estava na minha célula, e depois da célula, um discípulo meu, que já é um discípulo meu, ele virou para mim e falou assim: pastor do céu, eu preciso, te contar uma coisa. Desde quando eu desci o top lá do Legendários, essa pessoa nunca tinha pisado na vida dentro desse lugar. Ele falou assim para mim: desde quando eu desci daquele Legendário, eu nunca mais consegui frequentar um ambiente que eu frequentava no mundo. Eu não consigo escutar músicas seculares, aquilo ali já me faz mal. Eu não dou conta de escutar uma música que esse povo escuta. Eu não consegui beber uma bebida alcoólica mais na minha vida. Eu estou lendo, e eu estou acompanhando ele. Ele está lendo a Bíblia como se comendo a palavra de Deus, assim, sabe aquela pessoa que vê os detalhes todos os dias, 3, 5, 4 capítulos por dia, todos os dias, sendo transformado pela palavra de Deus. Interessante, quarta-feira eu estava num dia que eu estava assim: Deus, eu estou tão cansado. Quando às 6h30, irmão, e o povo está vindo da célula, você fala: nossa, eu estou tão cansado, que eu falei assim: por que eu fui continuar assim? Nossa, por que eu fui inventar isso, Jesus? Já cuido de tanta gente, vou fazer essa célula. Irmão, quando aquela célula terminou, eu falei: Deus, ainda bem que essa célula aconteceu, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu recebi essas pessoas, ainda bem que eu estava aqui, porque quando acabou, eu escutei tantos testemunhos. E aí, é o que eu falo para você, quando a gente olha para o cenário todo, pode estar muito difícil, mas são pessoas que querem Jesus, que amam Jesus, que vibram com a sua vitória, que celebram o quanto que você está dando certo. É desse tipo de relacionamento que você precisa. Você não precisa ficar, assistindo a sua vida passar pessoas pela internet. Não, vai construir relacionamentos reais. Pega esse aparelho, coloca ele um pouco assim na mesa e olha no olho das pessoas que você está conversando. E construa intimidade real, sem falsidade, com amor, comunidade, meu irmão. É isso que Deus procura de nós, porque Deus não vai vir buscar uma pessoa, Deus vai vir buscar uma igreja. E igreja é comunidade, igreja é gente. Eu amo a igreja, mas não tolera célula. Não tolera porque você deve ser o mais chato dela. Você deve ser uma enconha para conviver. Deus te molda a partir dos relacionamentos que você constrói. Deus não trabalha em você com anjo, Deus não trabalha com você com diabo, Deus não trabalha com você com sobrenatural, Deus trabalha em você com gente. Eu ensinava para os legendários essa semana, numa live que a gente tem às 5h30, eu falava assim: olha, coloca numa frase da sua vida, de cabeceira, põe no seu quarto, põe onde você quiser, mas escreva essa frase lá. Tudo o que eu vejo de ruim no outro, transforma em você, muda em você.
altere em você. Quando você olha para alguém e fala assim, que a pessoa precisa consertar, ele é muito de Deus, só precisa melhorar isso. Em vez de você falar, melhora em você. Pega isso e fala assim, agora eu vou pegar isso e vou mudar na minha vida. Amém? Tudo que você vê de ruim no teu marido, conserta na tua vida primeiro. Tudo que você vê de ruim na tua esposa, conserta na tua vida primeiro. Porque Deus nos transforma a partir dos relacionamentos que nós temos. E se você orar, Deus muda a minha vida, Deus vai botar a gente na tua vida, que vai desafiar aquilo que você precisa ser transformado. Amém, gente? Então são esses lugares que nos moldam, que nos transformam. Para com essa autopiedade. Autopiedade é uma prisão emocional. Eu falava um tempo atrás, agora eu falava, gente, eu não consigo ajudar esse moço mais. Alguém me falou assim, mas pastor, por que nós temos que ajudar? Falou, vocês não, eu estou fora, põe vocês. Eu não ajudo esse camarada mais, mas nós temos que ajudar. Eu não ajudo. Eu falei, não ajuda por quê? Eu falei, porque nem ele que ajuda. Eu tenho birra, irmão, de gente autopiedosa. Sabe que a gente autopiedosa é o coitado de mim, tadinho de mim, ninguém liga para mim, ninguém está nem comigo, ninguém me leva, ninguém me chama. Oh, irmão, pelo amor de Deus, para com essa autopiedade. Isso aí não te transforma, isso só te afunda, isso afasta pessoas de você. Para de querer ser o coitado para chamar atenção. Para de ser autopiedoso. Pessoas autopiedosas são frágeis, são fracas, não representam Cristo. Gente que tem que, tudo tem que se humilhar e tem que se colocar no contexto dele. Não, eu não dou conta de... Quem sou eu para entrar nesse lugar? Quem sou eu para ter... Tem gente que compra um carro novo, top, e não tem coragem de andar no carro. Você sabia disso? Custa andar no carro, porque na cabeça dele, ele não é merecedor. O nome disso é autopiedade, isso é coisa do inferno, do diabo, que veio lá do quinto do capeta lá. Autopiedade, e o pior, acha bonito, tá? Acho que é bonito. É um sinal de humildade. Humildade não, isso é orgulho. Orgulho. Não, eu não posso comprar essa roupa aí, porque essa roupa é cara. A pessoa tem o dinheiro, a condição, mas não tem a mentalidade para vestir uma roupa melhor. Porque é cheio de autopiedade. Foi ensinada que eu sou assim, nossa família é assim, a gente é tudo assim, então a gente vai ser assim. Aí fica esse assim, esse assim que não vira nada. E não é questão financeira, é uma questão de mentalidade. Pessoas assim não prosperam, irmão. Não crescem, não avançam. Para com autopiedade, isso te afasta de vencer nos dias difíceis. Porque eu posso te falar uma verdade, irmão, ninguém tem dó de ninguém. Você acredita num negócio desse? Ninguém tem dó de ninguém. Esse dia para trás eu ouvi uma frase, foi até engraçado. A minha irmã falou a frase, nós estávamos num ambiente de família, assim, a minha irmã falou uma frase, aí meu menino falou assim, credo, tia, misericórdia. Meu menino falou isso, ele falou de uma forma tão espontânea, uma frase que ela leu, que fala o seguinte, olha, se tiver 4 pessoas dentro de um barco, né, eu estou lá, tá eu, meus 2 filhos e os seus 2 filhos. Se o barco afundar, você pode ter certeza que eu salvo os meus 2 filhos. E é uma verdade. Se uma pessoa tiver com 4 meninos, 4 crianças, tiver lá 2 filhos é dele e 2 filhos é seu, o barco afundar vai salvar quem? Os 2 dela, meu amigo. Porque ninguém tem dó de ninguém. Para com autopiedade. Dó dos outros já é feio, dó de si mesmo é pior ainda. Amém, gente? Construa relações reais. Seja autorresponsável por si mesmo. E não é orgulho dizer, olha, eu vou assumir a minha responsabilidade. Não, isso é maturidade, irmão. Ao invés de terceirizar a culpa em tudo. A culpa é do outro, a culpa é do fulano, a culpa é não sei o quê. A culpa nunca é sua. Você nunca se responsabiliza. Tudo é ruim, mas você é bom, né? Achar o nível dela e ser como ela. Amém, gente?
Faz sentido para vocês? Jesus não veio em poder e glória, Jesus veio como homem. Jesus se assentou na mesa dos pecadores, comeu com os fariseus. Ele entrou na casa do cara mais bandido da época, Zaqueu, e comeu da mesa de Zaqueu. E eu te faço uma pergunta: aquela comida era de onde? Do salário dele? Não, era do que ele roubava. Misericórdia, Jesus comeu uma comida de dinheiro roubado? Comeu. Sabe, ele veio como homem. Ele não veio como Deus poderoso. Precisa entender que se você quer ganhar a tua família, para de quebrar relações e comece a reconstruir, reconectar, para que Cristo seja refletido na sua vida através dos seus comportamentos. Para de ficar esperando ajuda e começa a ser a ajuda. Paulo dá esse primeiro princípio. O segundo princípio está no versículo 12 e no versículo 14, onde ele fala o seguinte: olha, eu quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. O que Paulo está falando? Gente, tudo o que tem me acontecido, que tudo que açoite, naufrágio, apedrejamento, prisão injusta, o Paulo estava quebrando para o lado do Paulo. Ele fala: olha, tudo que aconteceu é para que o Evangelho cresça. O que é isso? Esse é o ponto 2, para que você possa, passar por dias difíceis. Enxergue a sua vida pelas lentes do Evangelho, pela lente da palavra de Deus. Paulo, ele não aceita a primeira leitura da circunstância, da prisão, Parece que se você ler a carta de Filipenses com o olho fechado para a realidade de Paulo, você acha que ele está dentro de um palácio, comendo uma uva, um morango e recitando isso aqui. Mas não, ele está dentro de uma cadeia, preso. Por quê? Porque o que mandava no comportamento, no mental, nas emoções, nas ações de Paulo, não era a situação. Era o que ele via que Deus poderia fazer com o que ele estava passando. Vamos lá, gente. Tem algum crente aqui que pode falar: eu creio que aquilo que eu estou passando vai se tornar uma escola para que eu possa ensinar outros a não viver o mesmo, ou a passar pelo mesmo. É isso, quando nós olhamos pela lente do Evangelho, a gente para de ver a dor e a gente começa a ver o propósito de Deus no meio da dor. O propósito de Deus pelo que Ele está fazendo através de mim. Então Paulo, ele não aceita a circunstância, ele aceita o propósito. Vamos lá, levanta a tua mão e fala assim: eu vou parar de ver a circunstância e eu vou começar a ver o propósito. Se você olha para isso, se você interpreta pela lente do que Deus está fazendo, tudo muda. Será que você não está olhando demais pelos olhos da religiosidade? Será que você não está olhando demais, como eu disse, pelos olhos da autopiedade? Pelo tadinho de mim, pelo coitado de mim, pelo de onde eu vim? Será que você não está olhando demais pelos olhos da política? Não, porque se fosse só o presidente, eu estava ficando rico. Não, é porque você não abre a tua cabeça, não ora e não consagra o Senhor. Vai continuar do mesmo jeito, com o presidente saindo ou entrando. O problema não é o governo, o problema é a sua lente. Porque nós, como diz a palavra de Deus, que não somos dessa terra, que somos peregrinos dessa terra, que não somos desse mundo, nós que não somos dessa terra, não podemos, de forma alguma, enxergar o que nos acontece a partir dessa terra. Se isso está acontecendo com você, não tem nada de Jesus em você, irmão. Me desculpa, mas se isso está acontecendo com você, você está carnal. Para de enxergar o que te acontece nessa terra pelos olhos da terra. Ou senão, para de falar que você é salvo. Ou senão, para de falar que você é cristão. Ou senão, para de falar que você não é dessa terra. Porque se você não é dessa terra, nada que eu quero é dessa terra. Nada que eu vejo, eu posso ver a partir dos olhos dessa terra. Vamos lá. Você precisa entender que uma vez que eu conheço a palavra, eu já não enxergo a vida a partir de mim mesmo, mas a partir do Evangelho. A partir de Jesus. A partir do que a palavra do Senhor fala. Sabe, quando a gente olha para a criação, a gente vê que Deus ele fez tudo. De repente a gente vê a queda, o pecado entrou, a morte entrou, o mundo está gemendo, mas Cristo morreu e ressuscitou e venceu a morte. E Ele voltará, Ele nos dará um reino perfeito, sem dor, sem morte, sem corrupção. A pergunta
que nós devemos fazer não é por quê, mas é para quê, Deus? Para que o Senhor me permitiu passar? Para que o Senhor me colocou aqui? Para que o Senhor quer que eu vá ali? Para que o Senhor quer que eu mude? Para que o Senhor quer que eu me cale? Para que o Senhor quer que eu ore? Sabe, meu irmão, a palavra que deve sondar o meu coração é o norte, não o contexto. Como que eu posso anunciar a minha vida aqui? Como é que eu posso anunciar Jesus aqui? Como que eu posso ser luz aqui? Quando você parar de olhar o Evangelho segundo o que te acontece, mas segundo o que Deus quer fazer a partir disso, a tua dor vai transformar em testemunho. Aí você vai parar de cantar de forma hipócrita, né? De forma falsa, e você vai começar a cantar de forma verdadeira. A gente fala muito sobre as músicas do mundo, né? Essa música é do mundo, essa música não é de Deus. Sabe o que não é de Deus? É o quanto que você canta na igreja que você não vive. Isso não é de Deus. E faz minha dor em testemunho. O testemunho que Deus faz a dor, você está lá, para que Deus permitiu isso? É a reclamação do negócio, e essa dor em testemunho está doendo em Deus já. De tanto que você reclama, de tanto que você murmura. E Deus está falando, a dor no testemunho não tem nada, porque só está reclamando todo dia. Só murmurando. Paulo, é por isso que é difícil ler Paulo, porque Paulo coloca a gente diante de um cheque e o cara era, ele está citando alegria e contentamento dentro de uma prisão, falando, olha, eu aprendi tudo isso, então vocês vão passar. Vocês vão passar. Sabe, no versículo 1, capítulo 1, no versículo 21, ele cita um dos textos que talvez é um dos mais renomados, mais famosos, que a gente mais fala. Né? A gente fala muito sobre isso, a gente já viu muito sobre isso. Né? Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem já conhecia esse texto? Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui, o eixo do capítulo, né? O eixo do capítulo 1, é de fato a lealdade suprema a Cristo. Gente, Paulo coloca toda a lealdade de forma suprema da vida dele em Cristo Jesus. E o terceiro ponto é justamente isso: decida quem ocupa o centro da tua vida. Saia daqui hoje começando a pensar sobre isso. Decida quem ocupa o centro da tua vida. Decida quem ocupa o centro da tua vida. O centro, ele define as suas expectativas. O centro define as suas decisões. O centro define suas prioridades. O centro define a sua liberdade. Quando Paulo ele fala, olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, ele não estava querendo ser Shakespeare, irmão. Ele não estava querendo escrever um livro e filosofar. Não, ele estava dizendo com toda a realidade do coração dele, olha, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, de tudo, se eu posso dar uma dica para você ser contente em todas as situações, é que na minha vida eu só consigo estar contente em tudo, porque para mim eu vivo para Cristo, e se eu morrer eu estou no lucro, porque eu estou com Ele. E aí, eu gostaria de ter feito isso, eu não consegui fazer. Mas eu quero deixar uma lacuna para você responder nesse momento. Se você quiser anotar e fazer essa lacuna, eu quero trazer essa pergunta como uma bomba, sabe? Como um meteoro na sua mente. E que se de tudo que você esquecer da minha vida aqui hoje, que você lembra dessa pergunta. Se Paulo disse que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, eu quero te fazer uma pergunta. Para você o viver é... Alguém falou Cristo, mas eu posso te dar outra resposta. O dinheiro, o status, a fama, a carreira, a beleza, a aprovação das pessoas, todo mundo te aplaudir, o controle da situação. Para mim, o viver esse é o centro. O centro é qual na tua vida? O que motiva você? O que faz você acordar? Sabe, eu fico impressionado, eu olho às vezes assim, eu falo, gente, será que essa frase caberia na minha vida? Para mim, o viver é... E se o morrer? Irmão, se for para morrer, vai ser nisso aqui. Tem gente... Você quer saber, cara, qual que é o centro da tua vida? Paulo responde, o viver é Cristo, e o centro é Cristo. Por que o centro é Cristo? Se
se o viver é Cristo, o morrer já está desenhado. Eu quero traduzir isso de uma forma. Esse dia para trás, um irmão engraçado da minha série falou assim: pastor, ler a Bíblia é bom demais, a gente aprende até o português. Eu falei: é verdade, irmão. Nunca tinha parado para pensar nisso, não. A gente aprende até o português. E se a gente parar para aprender o português nessa fala de Paulo, como diz o irmão da minha célula, a questão é muito simples. Você quer descobrir qual é o motivo da tua morte? É o motivo da tua vida. Eu vou desenhar para você. Você quer saber por quem você vive e para que você vive? É muito simples. O que mataria você? Perder tua carreira, seu dinheiro, sua casa? Perder tudo que você tem, seu filho morrer, você perder seu casamento, sua esposa... Não sei. O que aconteceria que se falasse isso aqui aconteceu? Eu acho que eu morro. Você pode ter certeza que é aí que você vive. É aí que você vive. O teu viver está respondido no teu morrer. Qual é o centro da tua vida? Porque o centro responde todas as suas expectativas nessa terra. Todas elas. Todas elas. Você vive para o quê? Esses dias eu vi um pai, falando... Deus me chamou a atenção para isso há um tempo atrás, mas aí quando Deus te chama e você começa a corrigir, automaticamente você começa a ver esses defeitos de uma forma mais lúcida, né? Mas um dia para trás eu estava num lugar, e aí o rapaz falava assim para o filho: não tem jeito, porque a gente não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, menino, eu não tenho dinheiro, menino. Ele falava com tanta... eu não tenho dinheiro, menino. Eu olhava aquilo e falei: Jesus amado, ele não deve ter mesmo, não. Ele falava com tanta... eu não tenho dinheiro. Eu entendo o desespero dele, porque tem hora que os meninos querem tanto que desespera a gente. Mas sabe o que Deus me ensinou há um tempo? Que essa resposta, eu não tenho dinheiro, ela fala muito mais sobre o centro da minha vida do que não ter o dinheiro. Eu nunca respondo: eu não tenho dinheiro. Sabe o que eu falo? Vamos orar. Ora. Por que você não ora? Vamos orar, que Deus pode dar para a gente, ué. Qual é a resposta da solução do teu coração? Não, eu não tenho dinheiro. Então você está falando para mim que o teu Deus e o dono da tua vida é o dinheiro? Não. Olha, eu vou orar. Se for de Deus, Deus vai me dar. Deus pode me dar. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Sabe quando você ensina para o teu filho que você não tem o dinheiro, você está colocando o centro e o Deus da tua vida como o dinheiro. Mas quando você fala assim: vamos orar, você coloca a dependência da vida dele na oração e no Senhor e na fé. A gente precisa entender, gente, que criar filho não é criar e educar filho, não é treinar um modo de pensar, é um pensamento, é você estar construindo um edifício. E é difícil mesmo. Tá? E é difícil mesmo. Mas a gente tem que moldar a mentalidade. Gente, eu pus um propósito no meu coração. Tudo que eu não consegui ter, eu quero moldar diferente no coração dele. Ele vai aprender que ele pode entrar em qualquer lugar de cabeça erguida e que todo ambiente é para ele, sim. Tudo que Deus quiser dar para ele, ele pode ter, sim, porque ele é merecedor, sim. Mentalidade formada segundo a palavra de Deus, irmão. Nós temos que, tirar essa cultura, essa casta de cultura regressora, parece que nos atrasa, nos amarra, que Deus quer dar e você fala: mas eu não quero receber. Eu não mereço receber, Deus. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade de aceitar o amor de Deus como Pai e como graça, porque você não acha, você é tão imerecedor que nem recebe de fato o que Deus tem para você. Eu não dou conta, eu não mereço, eu não posso. Quando Cristo é o centro, a sua expectativa ela vira Cristo sendo honrado por meu intermédio. Alguém vai dizer assim: pastor, mas como é que Deus pode me enriquecer se Deus é o centro? É justamente aí. Porque se Deus é o centro, até a riqueza que Ele te dá é para honrar a Cristo por intermédio do dinheiro que você possui. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Qual é o propósito de Deus me dar esse carro? Que você glorifique o nome dele com o carro que você tem.
O dia que não for para isso, que ele te tome. Qual é o propósito de Deus me dar essa casa? Para que os meninos entrem lá e subam no seu sofá na cela, irmão. E você fala amém, que amanhã eu tenho dinheiro para lavar esse sofá. Amém, gente? Vocês estão entendendo sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso, irmão, eu sou um anfitrião do céu. Eu sei como o negócio é, o pau quebra, meu filho. Eu falo, Jesus, segura os quadros, os vasos e tudo que pode ter aqui nesse lugar. Mas no final, que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Agora, sabe quando é que você coloca a sua casa, o carro no centro e você está morrendo para isso? É quando você fala, não, aqui não pode ter, porque senão vai estragar minhas coisas, vai danificar meus negócios. Eu ir no carro hoje, está chovendo, lavei ele ontem. Você está ficando doido? Lavei o carro ontem. Vai molhar meu carro de barro. Eu não vou na igreja. Você duvida que não tem gente que vem aqui hoje por causa disso? Eu te, não vou falar aqui negócio, truco não, né, mãe? Misericórdia. Eu te garanto que se eu falar assim, vamos, quem sabe do irmãozinho, você levanta uma meia dúzia aqui. Sim ou não? Não, abaixa a mão. Né? Vamos polemizar, não. Mas tem. Por que tem? Porque qual é o centro? Qual é o centro, irmão? Qual que é o centro? Não, eu não vou na virada do ano. Por quê? Porque tem que ter o hype de tirar a foto no Réveillon do clube. Você acha que não teve gente por causa disso? Teve. Porque o centro não é Jesus. O centro é o status, a fama, o poder, o dinheiro. Eu preciso participar, né? Para não falar da boiada, todo mundo faz a mesma coisa. Eu tenho que estar. Meu irmão, onde é que está o centro da tua vida? Eu quero te dar o último princípio, que ele fala no versículo 27 ao 30. Ele fala para nós vivermos de maneira digna do Evangelho. Filipenses 1, 27 ao 30, ele diz o seguinte, olha, vivam, vamos ler, ele fala, vivam de forma digna do Evangelho. Quero fazer questão de ler com vocês, capítulo 1, versículo 27, olha o que a Bíblia diz. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. E então, quando eu for vê-los novamente, Paulo é muito massa, ele já tinha certeza que ele ia sair. Quando eu for ver vocês de novo, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé, e que proclama as boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Paulo está falando, vivam de forma digna do Evangelho. Ou seja, fé não é só para domingo. Coloque a sua fé em ação nos dias difíceis. Fé não é para segunda-feira. Fé não é para o dia da doença. Fé não é para o dia do luto. Fé não é para o dia da pressão. Maturidade, meu irmão, é entender que o sofrer faz parte da vida de um cristão e que a fé é meu estilo de vida, não é o comportamento que eu tenho que ter no dia difícil. Tem gente que a fé dele só surge o dia que o pau quebra. Irmão, meu telefone toca, eu já sei. Brigaram lá, o casal brigou. Eu tenho certeza, porque é só nesse dia que eles me ligam que eu vejo que aparece, que surge, aparece lá o irmão e a irmã. O que foi? Eu já sei. Por quê? Porque é só nisso. O resto não vem mais nada. Irmão, tem gente que você vê, a hora que ele começa a ficar firme com Deus, que ele começa a chorar, e eu falei, gente, tem irmão, misericórdia, tem outro que você fala assim, a hora que ele está ali agarrado em tudo, eu já falo, o que será que aconteceu agora, hein? Porque a fé dele só serve para isso, para mais nada. Aí some, eu falo, não, glória a Deus, ele melhorou, a vida dele está dando certo agora, porque sumiu. Ô, gente, eu acho que eu não estou falando, isso é uma coisa, a gente que vive igreja, tem cheio de igreja, tem senso aqui, assim, nosso pastor, cara, obreiro, a gente sabe, mal apareceu, hein, agora está tudo certo lá, aí sumiu, agora o pau quebrou de novo. Entendeu? A vida dele é assim. Não, eu estou falando sério. É sério, gente, não é uma brincadeira, não, é sério, isso é real. Mas por quê? Porque a fé dele é só para isso. E Paulo está dizendo, vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas sofrer por Ele.
A fé madura, ela traz alguns benefícios. Quais deles? A dor ganha propósito. A dor ganha propósito. A perda não é em vão. Um dia, eu contei aqui uma vez, eu fui num velório, que eu cheguei lá, tinha uma pessoa, que era a filha da defunta, da senhora que tinha morrido. Eu não conhecia ela, eu estava indo ajudar um pastor da Lagoinha, que tem a ovelha é da Lagoinha e a mãe morava aqui. Aí fui lá ajudar para fazer o velório da pessoa. E eu achei que eu estava adiantado. Pô, cheguei aqui na hora que o defunto chegou. Não, ela já estava sem velar, tinha um tempão já. Eu falei, mãe, cadê o povo? Aí ela falou assim, não, pastor, é só eu. Eu falei, não, mas eu só você como? Ela falou, não, ela não tinha irmã. Eu falei, o marido já morreu. E as filhas? Não, era só eu mesmo também. Eu estava diante de uma pessoa que não tinha mais ninguém na vida, só aquela que tinha morrido. Foi a única vez que eu vi isso na minha vida. Foi a única vez. Talvez, eu sei que talvez exista, mas eu estava diante de uma pessoa que era isoladamente sozinha no mundo de genealogia, velho. Nunca tinha visto aquilo. Todo mundo já tinha morrido. E era só aquela menina lá, aquela mulher. E aí eu falei, uai, que doideira, que negócio, né? E aí eu fiquei ali quieto, esperando ela chorar ali. Ela estava chorando, eu falei, depois eu falo, né? E vou fazer o meu culto aqui, só eu, ela e a senhora. Nem amigo tinha lá. Ninguém. Aí, só nós três mesmo ali. Aí eu fazendo aquele. Aí eu estou escutando uma música, ela tinha colocado uma caixinha de som. E uma música da Laura Sogueres, aquela música, gente, ela ficou na minha mente, ela eternizou na minha mente naquele velório, nunca mais saiu da minha cabeça. A música só falava assim, ó, deixa subir o incenso santo, só isso, deixa subir a minha adoração, acho que é da Laura Sogueres, só estava tocando aquilo, e aí ficava dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele vem. Irmão, sem brincadeira, eu fiquei umas 2 horas naquele velório chorando e falando em língua, e a mulher chorando em língua, falando em língua. Só faltou o defunto orar e falar em língua, porque de tanta glória de Deus. Aquele foi o único velório que eu tive quase certeza que a mulher ia ressuscitar. Eu falei, essa vai ressuscitar, porque se ela não, eu já estou ressuscitando aqui, ué. Imagina a defunta. Né? De tanta presença de Deus que estava naquele lugar. E sabe uma coisa que eu entendi? Que quando alguém tem todo o alicerce... Aí eu pergunto, mas por que essa música? Falei, porque ela só escutava essa, ela chorava e adorava a Deus o dia inteiro com essa música. Minha mãe era assim, pastor. Aí eu fiquei pensando assim, gente, é esse velório que eu quero ter. É esse velório que eu quero ter. Quando a perda tem propósito, quando até a morte tem alegria. Eu saí dali tão feliz, cara, naquele velório. Eu falei, gente, nunca vi um velório que eu saí feliz, que eu saí cheio de Deus. E que a própria mulher que perdeu a mãe estava feliz, cheia de Deus, aquele ambiente. Eu falei, cara, que isso? Deus me mostrou claramente que tudo pode servir para a glória dEle. Nasce uma alegria, meu irmão, que o mundo não explica. Cadê o meu tecladista? Vem para cá que eu vou terminar agora. E aí eu me lembro de um cara chamado Horatio Spafford. Foi um grande advogado cristão que viveu uma sequência de tragédia. Se a sua vida é ruim, eu vou te contar uma lista agora. Olha o que eu vou te falar. Esse cara, em 1871, ele perdeu o filho pequeno dele por uma doença. No mesmo ano, ele quase... Escuta o que eu vou te falar para você entender essa história. No mesmo ano, em 1871, depois de ter perdido o filho por uma doença, ele quase perdeu tudo num grande incêndio em Chicago. Pegou um fogo lá em Chicago que quase queimou tudo que ele tinha na casa dele. Em 1873, ele mandou a esposa dele e as 4 filhas que ele tinha, porque ele perdeu um filho por uma doença, ele tinha mais 4 filhos e a esposa. Ele mandou a esposa e as 4 filhas num navio para a Europa, para viver lá, e depois ele iria. O navio naufragou, e ele perdeu as 4 filhas, as 4 meninas morreram, e a esposa ainda sobreviveu. E quando ele estava indo para encontrar com a esposa, depois do naufrágio, a morte das 4 filhas, ele pegou um barco e foi para encontrar com a esposa na Europa, atravessando o oceano, passando pelo lugar onde os 4 corpos das filhas afundaram. Naquele lugar, no meio do oceano. Você já imaginou a vida desse cara? Perdeu todos os filhos, perdeu a casa, mandou a esposa
E ele vai encontrar com a esposa. Imagina como essa mulher está lá. Sem WhatsApp, sem e-mail, sem telefone. Ele vai encontrar com a esposa. E naquele local do naufrágio, ele escreve uma canção. Em inglês é It is well with my soul. Que fala assim, ó. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E aí ele fala, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus.